Imagine que a sua melhor amiga que vem de uma família rica lhe contrata para espantar os pretendentes que o pai dela arranja. Essa parceria de vocês durou durante anos, mas ficou estremecida no último encontro com um rapaz que estava procurando por uma noiva. Pois, ao chegar para se apresentar com a identidade de sua melhor amiga, você se deu conta que se tratava do presidente da empresa em que trabalha. E agora, o que pode acontecer com a sua carreira caso ele descubra a verdade? A história inicia com a nossa protagonista e seu trabalho em uma grande empresa de alimentos chamada GoFood. Hari precisa interromper o que está fazendo para ir até uma inauguração junto à sua equipe. O evento não necessitava necessariamente da presença dela, no entanto é bom que todos estejam presentes, pois o presidente Kang, que estava no exterior por 2 anos, irá voltar para prosseguir com os negócios na Coreia e poucos funcionários o conhecem. Mas a hora de todos receberem as suas palavras vindo do palco não aconteceu como esperavam, pois o homem simplesmente não apareceu, mas sim o seu secretário em seu lugar, chamado Sung Ki-hong. Enquanto isso, o presidente Kang, que também vamos referir a ele como Tae-moo, foi até o campo de golfe onde estava o Sr. Park, um senhor que queria ter pego o cargo do presidente Kang para si, e decidiu não perder tempo. Tae-moo revela para ele que sabe que o homem vinha aceitando subornos em troca de fechar contratos duvidosos e até a sua amante estava neste meio. Dessa maneira, o alerta que ficará de olho em seus atos dali por diante. Na próxima cena, vemos que a protagonista recebeu uma mensagem do homem que ela gosta. Como hoje é o aniversário dela, ele pediu para que Hari fosse até o trabalho dele para receber um presente depois de seu expediente. No caminho, a protagonista liga para sua melhor amiga e conta para onde está indo. Sendo assim, Young-seo fica animada e alimenta as expectativas da protagonista, dizendo que acredita que ela irá ganhar um colar. E de repente, até tenha chegado a hora dele se dar conta do quanto que Hari gosta dele, o que pode acabar que fiquem juntos. Contudo, infelizmente não foi nada disso. Min-woo entregou para sua amiga um par de ingressos para o show do cantor favorito dela e deixou um recado atrás, onde dizia para ela levar uma pessoa que gostasse, mas que seja um homem, não a sua melhor amiga, como de costume. Apesar da protagonista saber que os seus sentimentos não são recíprocos, ela fica um pouco chateada, pois ainda há esperanças de que um dia Min-woo olhe para ela de outra forma. Enquanto isso, o presidente Kang enfrenta o seu avô, que está muito bravo pelo seu neto não ter aparecido na inauguração. O senhor decide que é a hora certa para revelar ao Tae-moo que vai o suspender do trabalho até que ele arranje uma esposa para se casar, pois para Do-go a hora chegou. E seu neto nem irá precisar se preocupar em procurar esposas adequadas, pois ele já fez uma lista das melhores que há no mercado dos negócios. Como o presidente Kang não tem muita opção e quer voltar a fazer o seu trabalho sem se incomodar, acaba aceitando e seu avô fica de marcar o encontro com a primeira mulher da lista. Voltando à protagonista, sua família tem um estabelecimento onde vendem frango frito e acabam se estressando quando estão no fim do expediente por causa de um vizinho. Hari, que já estava estressada, acaba extravasando com a força que usa contra o homem e resulta com que a placa dele, entre outras coisas, sejam quebradas. Dessa maneira, a protagonista fica responsável por pagar a ele uma quantia bem alta pelos danos, algo que ela não tem no momento. No dia seguinte, Hari vai almoçar com a sua amiga e a oportunidade aparece para ela. A família de Young-seo tem muito dinheiro e querem a todo custo casar a sua filha com alguém que tenha a mesma qualidade de vida deles, ou superior. Entretanto, este não é o desejo da mulher, já que ela quer apenas se casar quando se tratar de amor. Dessa maneira, quando Young-seo recebe a notícia de seu pai de que terá um encontro às cegas no mesmo dia, oferece uma quantia, a mesma que Hari precisa, para que ela vá no seu lugar e dispense o homem. Na próxima cena, já a vemos toda produzida, aguardando no local do encontro. Depois que o homem chega e eles trocam os cartões de visita, Hari se dá conta de que ele é seu chefe e agora o desespero começa a bater na mulher. No entanto, ela decide usar todo o conhecimento sobre como dispensar um homem para ir o mais rápido possível embora. Mas nada parece surtir efeito no presidente Kang, ao menos o que a deixa mais tranquila é que, como ela não é uma pessoa de destaque na empresa, não tem como ele a reconhecer. Hari usou a sua última ideia de o convidar para ir para um quarto, achando que o homem a dispensaria por lhe achar muito atrevida. No entanto, não foi assim, e Tae-moo realmente foi atrás de um. Nessa hora, a protagonista já estava quase que surtando, pois ela não queria ir tão longe com isso, ainda mais que o seu emprego ainda está em jogo, e o que a salva é uma mulher que vem brigar com ela. Essa mulher a acusa de ter saído com seu esposo mais cedo por estar usando a mesma roupa da amante, e por mais que tenha negado
no começo, Hari decidiu usar isso ao seu favor, mas também não foi capaz de afastar o presidente Kang assim. Entretanto, a protagonista sai correndo em seguida para pegar um táxi, pois a mulher traída volta a persegui-la. Mais tarde, no carro, o presidente Kang recebe uma ligação de seu avô e decide revelar que não será necessário mais encontros, pois vai se casar com Young Seo. E até o secretário Sung Hoon se assusta. Na verdade, Tae-moo decidiu fazer isso para acabar logo com os encontros e toda essa perda de tempo. O que não é uma boa notícia para a verdadeira Young Seo, que surta quando seu pai a liga para contar a novidade. E a protagonista também começa a pensar nos problemas que podem aparecer para ela, caso o presidente descubra que a mulher que ele saiu achando ser outra é na verdade a sua funcionária. Mas Young Seo a acalma, dizendo que é praticamente possível Hari esbarrar no presidente dentro da empresa, que é enorme. Contudo, no dia seguinte aconteceu e a protagonista fez de tudo para que ele não visse o seu rosto. Sendo assim, logo que tem um tempinho sobrando, liga para Young Seo e pede que a sua amiga resolva logo essa situação. E vendo agora Young Seo, a mulher acabou se apaixonando por um homem em que ela esbarrou, que se trata de Sung Hoon, o secretário do presidente Kang, mas Young Seo não sabe nada disso ainda. Na próxima cena, vemos as amigas juntas e mais uma vez Hari irá em um encontro com o presidente Kang para tentar o dispensar, pois o homem ligou para Young Seo pedindo para conversarem. No encontro, a protagonista faz questão de deixar bem claro que não quer nada com Tae-moo e espera que isso seja o suficiente para ele deixar essa história de casamento de lado. Contudo, o destino é realmente engraçado e assim que sai do estabelecimento, Hari avista Min-woo ali perto, e para que o homem não a veja vestida daquele jeito, acaba entrando em um carro para se esconder dele. E a ironia está que no veículo que a mulher entrou é do presidente Kang. Já que estão juntos novamente e antes dela sair, o homem a questiona a razão dela não querer se casar com ele e recebe como resposta que ele fala muitas coisas bregas, estranhas, e se parece com um Archaeopteryx. Tae-moo fica pensando de como seria esse animal e assim que o seu secretário lhe mostra, o homem expressa não ter gostado da comparação, apesar de Sung Hoon falar que realmente há uma estranha semelhança entre eles. No dia seguinte, algo chato acontece com a protagonista. Ela descobre que a sua colega de trabalho está saindo com Min-woo, e quando fica sabendo que eles vão se encontrar no saguão da empresa, decide descer até lá para espiá-los. E como não bastasse, assim que está indo de volta para o seu andar, ela se depara com o presidente Kang saindo do elevador. Dessa maneira, para não ser reconhecida, dá meia volta e sai correndo. Mas isso faz com que ela esbarre em outra pessoa e acabe caindo. O chinelo que os funcionários usam no local voa do pé da protagonista para o rosto do presidente Kang e ao invés dela se desculpar, apenas sai correndo mais rápido ainda quando percebe o que acabou de acontecer. Tae-moo também não fica parado e vai atrás da funcionária, então eles acabam se encontrando em um outro elevador do outro lado da empresa. Apesar de estar zangado com a mulher, o homem entende quando ela explica que foi sem querer e devolve o chinelo voador para a protagonista. Ao fazer isso, ele repara no crachá dela e se dá conta que se trata de uma funcionária que tem uma das melhores sugestões de projetos, o que o fez gravar o seu nome. Posto isto, ele aproveita a oportunidade para elogiar as ideias de Hari. E isso anima a mulher que estava cabisbaixa, mas mesmo assim ela não mostrou seu rosto para ele. Na próxima cena vemos a protagonista com a sua equipe e as coisas começam a ficar mais felizes para ela, pois acaba descobrindo que Min-woo na verdade apareceu na empresa para explicar para sua colega que ele queria apenas amizade, não um relacionamento como ela acreditava que estava prestes a acontecer. E Young Seo acaba encontrando novamente o homem que ela havia se apaixonado, entretanto de uma maneira um pouco desconfortável, já que os veículos quase se bateram. E quando a mulher dá o seu cartão de visita para ele lhe ligar, acaba levando uma bronca por estar usando um nome falso. Nesse momento, Young Seo descobre que a sua paixão trabalha para o presidente Kang e é obrigada a contar toda a situação, mas não toda a verdade. Já que diz que o relacionamento dela com a mulher que contratou para ir no encontro não era de amizade, estava mais para conhecidas. E não confiando muito nas palavras da mulher, Tae-moo diz que a deixará em paz se ela fazer com que essa mulher contratada apareça em um encontro para pedir desculpas por ter mentido para ele. Young Seo não sabia como fazer isso acontecer e tinha certeza que se falasse com a protagonista ela nunca iria querer o encontro. Então decidiu levar a sua amiga em uma loja para comprar roupas e depois arrumá-la para irem comer em um
estabelecimento. No local, Yong-seo contou a verdade quando faltava minutos para o presidente Kang aparecer e depois saiu do estabelecimento deixando Hari em desespero. A protagonista teve que colocar a peruca que usava nos encontros às pressas e por causa disso acabou deixando a sua bolsa cair no chão, que fez com que os cartões do restaurante da sua família se espalhassem. Isto posto, quando o presidente Kang chegou, pegou um dos cartões e disse que irá deixar guardado para saber onde a encontrar caso precise. Depois, ele pediu para que ela adicionasse ele em seus contatos e que atendesse sempre que o homem a ligar, senão vai atrás dela no restaurante da sua família. Para finalizar o encontro, Tae-moo pergunta o nome verdadeiro de Hari para não usar o seu mesmo, pois ele a reconheceria já que sabia de seus projetos. Ela usa um que é o mesmo de uma personagem de uma novela muito famosa no momento. E a situação do presidente Kang voltou a ser a ir a encontros por causa de seu avô, que não perdeu tempo a descobrir que o seu neto não iria mais casar com Yong-seo. Então, no fim do dia, exausto por viajar para todos os lugares para conhecer novas mulheres, ele decide dizer ao seu avô que já tem uma com quem quer se casar e que irá apresentá-la em breve. O presidente Kang mentiu que ele namorou com ela por um tempo e estavam separados quando ele conheceu Yong-seo, mas agora decidiram voltar e o homem acredita que ela seja a certa. Dong-gun não confia de cara em seu neto e por isso questiona o secretário dele se o homem está dizendo a verdade, sendo assim como Sung-hoon confirma, ele pede para vê-la no final de semana. Assim, a única que pode o salvar e lhe deve é a protagonista, então os dois marcam de se encontrar em outra cidade em um estabelecimento, pois a mulher não queria que ele desconfiasse que ela estava bem perto dele. No encontro, o presidente Kang fez a proposta deles namorarem e se casarem de mentira, só para o seu avô não incomodar mais. E além dela ter a pressão de aceitar por ter o enganado antes, Tae-moo oferece o dobro do valor que a sua amiga havia lhe pagado para o ajudar nessa. Então Hari aceita e nos próximos dias eles até assinam um contrato onde está estabelecido que se ela não cumprir com os requisitos, terá que pagar uma multa de 100 vezes o valor do que irá receber. E a protagonista recebe também uma aula das coisas que terá que decorar para os encontros com o avô de Tae-moo. Ela também ganhou uma história para si, pois como o homem respira o trabalho cada segundo do dia, o jeito mais fácil de inventar que eles se conheceram é usando o tempo em que ele ficou em Nova York. Na próxima cena, quando está no restaurante de seus pais, a protagonista recebe uma ligação de Min-woo pedindo que ela volte a vê-lo, pois ela parece ter sumido nos últimos dias e Hari promete que irá aparecer quando der. Agora vemos com a sua melhor amiga. As duas conversam sobre o presidente Kang e toda a situação que está acontecendo. A protagonista comenta que descobriu que os pais dele faleceram em um acidente e Yong-seo complementa falando que ouviu alguns boatos. Que por isso que não há nenhum outro familiar na empresa além deles, pois parece que o acidente teria sido planejado e para proteger o neto, seu avô despediu todos da família que trabalhava para ele. Mais tarde, o presidente Kang pediu para se encontrar com a protagonista para treinar o conhecimento dela sobre ele. Quando ela tentou se esforçar para criar uma história de como se conheceram, vemos o homem brabo por Hari ter dito que foi um dia chuvoso, pois por algum motivo o homem odeia dias com chuva. No dia seguinte, Yong-seo estava tomando seu café da manhã com seu pai, quando ele decide contar que marcou outro encontro às cegas para ela, e cansada disso tudo, a mulher responde que não quer se casar desse jeito e se for preciso sair de casa para que ele pare com tudo isso, tudo bem. Portanto, seu pai lhe avisou que caso sua filha vá por esse caminho, terá que deixar o cartão Black com ele, e apesar de não gostar da ideia, a mulher vai adiante com a sua mudança. Enquanto isso, no trabalho da protagonista, o chefe que eles estavam trabalhando está envolvido em problemas, então terão que encontrar outro, e como Hari conhece o histórico de Min-woo e seu profissionalismo, o recomenda. A sua líder de equipe adorou a ideia e pede que a protagonista monte uma apresentação até o dia seguinte para que a senhora Yo possa apresentar para o presidente Kang na próxima reunião. Então Hari passou a noite focada nisso e no dia seguinte entregou como prometido. Ela explicou detalhadamente para sua líder, acrescentando fatos aos pratos e até divulgando as redes sociais do restaurante. O que faz a senhora Yo ter orgulho de sua funcionária e também tomar uma decisão de arrastar para a reunião com o presidente Kang, pois ninguém explicaria melhor do que ela. Apesar da protagonista tentar evitar para não ser reconhecida, ela não teve muita escolha, então usou uma máscara no rosto e fingiu estar doente para não tirá-la. Assim, Tae-moo não percebeu que era sua falsa namorada. E como a apresentação foi muito boa, Hari vai à noite animada para contar para Min-woo. No entanto, assim que
que chega no restaurante se depara com uma mesa romântica posta e o seu amado está se divertindo com alguém de seu passado, que inclusive faz a nossa protagonista ficar surpresa ao vê-la e sair correndo dizendo que pode conversar com o seu amigo outra hora. Enquanto espera o ônibus, Hari até recebe uma mensagem de Min-woo explicando que queria ter contado antes para ela que voltou com Yo-ha, e descobrimos que essa mulher era a namorada do homem alguns anos atrás. A protagonista sempre gostou dele, mesmo sabendo que ele só teria olhos para sua amada, e decidiu continuar com a amizade para o ter por perto. Então, quando os dois terminaram depois de um tempo juntos, Hari achou que ele poderia desenvolver algo por ela, contudo hoje a mulher percebeu que nada disso aconteceria e todas as suas expectativas se foram. Para piorar a situação, a protagonista, quando vai levantar para pegar o seu ônibus, acaba esbarrando em uma pessoa e as suas coisas caem no chão, mas o pior foi o seu celular, que caiu no bueiro e acabou atendendo a ligação do presidente Kang. Chateada e desiludida, Hari não aguenta mais segurar o choro e coloca tudo para fora, o que faz com que o homem escute a mulher no fundo. Entretanto, no dia seguinte, Tae-moo finge não ter ouvido e o encontro com o avô dele ocorre perfeitamente bem. O único problema surgiu entre o presidente Kang e a protagonista, pois ela inventou uma outra história envolvendo um dia chuvoso e isso o tirou do sério, pedindo que ela apenas concordasse com o que seu avô e ele diriam a partir de agora. Enquanto isso, descobrimos que o apartamento que Yong-seo se mudou fica exatamente ao lado do Sung-hoon. Voltando ao casal e o avô, Do-gu ajudou a protagonista a pegar seus pertences quando o objeto caiu no chão e acaba vendo os ingressos para o show que ela ganhou de aniversário de Min-woo, então sabendo como seu neto é viciado em trabalho, o senhor diz que Tae-moo não irá escapar e vai acompanhar a sua namorada no show. Inclusive, Do-gu faz questão de os levar até o local e ficar os observando até entrarem. Já no apartamento de Yong-seo, a mulher acaba se deparando com uma barata e aos gritos Sung-ho vai ajudar. Nesse momento ela descobre que são vizinhos e fica muito feliz com a notícia. Depois de longos minutos, o homem que também tem nojo do inseto consegue acabar com ele e quando é convidado pela Yong-seo para fazer algo e se conhecerem, Sung-hoon a dispensa, pois não acha certo se envolver com a mulher que enganou seu chefe. De volta à protagonista, no meio do show, a dupla de cantores lê uma história e canta a música que foi pedida. Então, uma das que eles pegam fala sobre um homem que teve uma amizade durante 7 anos com uma mulher muito leal e que comprou os ingressos para que ela vá ver o show com uma pessoa que a mereça, sendo esse seu desejo. O vocalista principal diz os números das cadeiras e a luz vai até Hari e o presidente Kang. Em seguida, a música que foi pedido começa a tocar e a protagonista não consegue conter as suas lágrimas. Tae-moo alcança um lenço para ela e depois do show os dois conversam sobre o relacionamento dela com esse amigo. Parece que Hari finalmente vai pôr um fim no que sente por ele e seguir em frente. Depois os dois vão comer algo naquelas barraquinhas de rua e em um momento a protagonista precisa atender o telefone enquanto conversa, ela acaba sendo atingida por uma bola de beisebol e seu olho na hora já apresenta sinais de que ficará roxo. Por isso o presidente Kang compra gelo para Hari fazer com pressa e não ficar tão inchado. Então, enquanto estão sentados, a protagonista sugere que ele tente namorar de verdade com outra pessoa, pois ao longo prazo isso pode ser muito bom para ele. Agora, se o homem continuar com um falso namoro, ele não terá futuro algum e pode até ser uma grande perda de tempo. Logo depois, Hari se despede, pois seu táxi chegou e a entrega para Tae-moo um presente que ela ganhou no show, para o consolar caso um dia ele fique triste. No dia seguinte, a protagonista precisa colocar um curativo no seu olho para que o presidente Kang não a reconheça por causa de seu hematoma. No entanto, quando está no elevador arrumando o curativo, o homem entra e Hari leva um susto, deixando o objeto cair no chão. No entanto, ela consegue pegá-lo antes de o presidente Kang a reconhecer e por ouvir que ele irá para o evento de degustação, o qual ela incluiu Min-woo, a mulher cria uma desculpa para sua equipe que está passando mal da barriga e fica escondida no banheiro. Contudo, da mesma forma, Hari teve a sua presença comentada no evento, pois todos deram crédito à comida que Tae-moo mais gostou,
no caso a Kim Min-woo que preparou, foi a ideia da protagonista. E mais uma vez o que ela mais evita depois de ter se metido nessa confusão que é ter o seu nome reconhecido pelo chefe, não funciona. À noite, Hari vai jantar com Min-woo para comemorar o sucesso que foi o prato que ele preparou. E como Young-seo ainda não tinha chego por estar atrasada, o homem aproveita para conversar com ela sobre o show que ele havia dado os ingressos. E Min-woo fica surpreso ao saber que a protagonista levou um cara ao invés de sua melhor amiga, ainda mais por ela não ter comentado sobre. E por sorte que Young-seo se atrasou, pois ela conseguiu ver quando o presidente Kang entrou no restaurante. Sendo assim, ela até tentou ligar para Hari para avisá-la, mas nessa altura a protagonista já tinha avistado ele e o secretário, então conseguiu sair de cantinho para não ser vista. Como Min-woo acabou comentando com Tae-moon que Hari estava no lugar, o chefe de cozinha decidiu ligar para ela para saber onde que a mulher foi, pois simplesmente sumiu, e a protagonista inventa uma desculpa que Min-woo acredita. Contudo, por causa da ligação, o presidente Kang conseguiu reconhecer a música que Hari programou como seu toque, que é a mesma que a sua falsa namorada chorou no show que eles foram juntos. Na próxima cena, vemos as duas amigas juntas e Young-seo conta para a protagonista que o secretário do presidente é o seu vizinho. Então, elas não poderão se encontrar na casa dela com Hari vestido normal, para que Tae-moon não suspeite. E ao longo da conversa, Young-seo está começando a achar que a sua amiga está se apaixonando aos poucos pelo presidente Kang. Voltando ao restaurante de Min-woo, Tae-moon faz perguntas ao chefe de cozinha e descobre que ele e Hari se conhecem há 7 anos, igual ao amigo que a sua falsa namorada havia comentado sobre estar superando. No dia seguinte, o avô de Tae-moon descobriu que no final de semana seu neto e sua namorada completam 1 ano juntos, então como o senhor quer que ele se case logo, não deixe que o presidente Kang se livre de comemorar com a parceira e diz que irá deixar uma reserva no restaurante para eles. Como a agenda de Tae-moon já estava lotada nesse dia, o secretário achou que o homem iria ficar irritado com as mudanças, mas pelo contrário, parece que ele ficou feliz de saber que irá se encontrar com a sua falsa namorada. Já a protagonista foi em uma viagem com os colegas do escritório para gravar um comercial para a empresa e no local o avô de Tae-moon aparece para ver como seus funcionários estavam se saindo. E claro que Hari tentou evitar ele ao máximo, mas em certo momento o senhor achou o celular dela que havia sido esquecido e não parava de tocar em um banco. Então a protagonista teve que ir até ele com o cabelo no rosto para não ser reconhecida, simplesmente pegou o eletrônico e saiu correndo sem agradecer. Enquanto isso, o presidente Kang percebeu que o toque de sua falsa namorada era o mesmo que tocou quando Min-woo ligou para Hari, então nesse momento pensou que a música fosse realmente famosa. Voltando à protagonista, ela atendeu a chamada dentro do único banheiro que havia no lugar e Tae-moon combinou deles saírem no final de semana. Nesse meio tempo, a barriga do avô do homem começou a dar indícios de que ele iria passar mal, então o senhor vai até o banheiro, entretanto ele está ocupado por causa de Hari. E como a mulher volta para dentro depois de perceber quem que queria usar, o senhor tenta usar todas suas forças para abrir a porta e por causa disso acaba caindo em cima de uma bacia com água que havia ali perto. Dessa forma o senhor acaba tendo que ir embora do lugar e ele acabou pegando um pouco de aversão por Hari. Na próxima cena vemos Young-seo e ela fez amizade com mais um vizinho por ele ter pego as suas correspondências por engano. No entanto, mesmo com esse novo homem em sua vida, ela não consegue parar de pensar em Sung-hoon. Vemos agora Tae-moon e o homem foi acompanhar o seu avô em uma clínica para fazer exames e ver se está tudo certo depois do tombo. O presidente Kang saiu de lá com um tônico que o senhor mandou fazer para sua falsa namorada, então do lugar ele vai direto se encontrar com a protagonista. E além do tônico, Tae-moon entrega para ela uma pomada para ajudar a tratar o hematoma no olho. Será mais um sinal de que ele está gostando dela? Mas logo que se encontraram, Hari pisou na bola ao perguntar se o avô dele havia se machucado muito, pois o presidente Kang não havia comentado para ela sobre o que aconteceu. De qualquer maneira, o homem não deu muita atenção para isso. Na próxima cena já vemos os dois no encontro do final de semana, o qual eles, supostamente, comemoram 1 ano de namoro. Na verdade, o dia acabou sendo bem agradável, eles parecem se aproximarem cada vez mais. Claro que o dinheiro deixou um encanto a mais, pois o presidente Kang a levou para almoçar em um lugar caro, depois fizeram compras em uma loja de luxo para Hari e no fim assistiram os fogos de artifício juntos. Enquanto isso, Young-seo acabou indo malhar na academia. No lugar também estava Sung-hoon e o seu vizinho que ela havia feito
amizade recentemente. O vizinho amigável acabou até ajudando a mulher em seu treino e o secretário, apesar de dizer que não sente nada por ela, ficou de olho o tempo todo. No vestuário, acabou acontecendo algo que deixou Sung-hoon intrigado. Ele usa óculos assim como o vizinho. Contudo, quando perguntaram as horas para o homem, ele respondeu tranquilamente vendo o relógio na parede, mesmo não estando com seus óculos. Já Sung-hoon não conseguia enxergar muito além do rosto do homem. Então o secretário se perguntou a razão do vizinho usar o acessório, já que parecia que não precisava. A cena corta e vemos o vizinho entregando presente para Young-seo. Ele fez uma luminária para ela e diz que a mulher deveria pôr em seu quarto por combinar mais com esse tipo de ambiente, o que me parece ser muito estranho. Meu radar de situação estranha já começou a apitar por esse tal vizinho. Voltando à protagonista, depois que ela chega em casa e vai guardar o presente que recebeu de seu falso namorado, acaba descobrindo que a foto que eles tiraram juntos no restaurante foi colocada na sacola com seu presente, e Hari gostou muito de poder ter essa recordação com ela. No entanto, como tudo que é bom dura pouco, ela acabou esquecendo a sua carteira no veículo do presidente Kang, e quando ele volta no endereço dela para devolver o objeto, percebe que Myung-woo, que estava na frente do estabelecimento da família, a chama de Hari. Então Tae-moo decide verificar na carteira da mulher o que diz na identidade dela, e dessa maneira acaba descobrindo o segredo da protagonista. No fim, o presidente Kang nem entrega a carteira para Hari e apenas deixa na frente do restaurante, que por sorte o irmão dela acaba encontrando. Em casa, Tae-moo começa a se dar conta de todos os furos que a protagonista já havia dado, que ele poderia ter percebido antes que ela não era quem dizia ser, e razão de Hari sempre esconder o seu rosto. A partir desse momento, o presidente Kang está disposto a gastar o seu tempo infernizando a vida da protagonista, e só irá parar quando ela perceber que ele já sabe o seu segredo. O que significa que nos próximos dias, Hari fica muito cansada na sua vida profissional e pessoal também. Em certo momento, o secretário até acaba falando com Tae-moo sobre o jeito que ele vem tratando a protagonista, então o homem acaba revelando para ele o segredo de Hari, o que o deixa em choque. O presidente Kang incomoda tanto Hari que quando ela está vestida como sua namorada, ele a convida para uma cerimônia da empresa, e quando ela está como sua funcionária, avisa que ganhará um prêmio como destaque na sua área de atuação, que será entregue nesse dia da cerimônia. O homem está fazendo isso só para descobrir como que a mulher vai se vestir ou com qual das duas que vai ir. De qualquer maneira, se ela não for como sua namorada, tem aquela multa alta por quebra de contrato, e caso a protagonista não vá receber o prêmio, todos irão achar estranho por ser algo que ninguém faltaria, ou seja, é uma situação complicada para a nossa Hari. No entanto, também não está sendo fácil para Young-seo, que ao tentar ser legal com Sung-hoon, ele faz uma linha imaginária e pediu para que a mulher não cruzasse ela. O presidente Kang acaba estando no prédio ao mesmo tempo que Hari, contudo cada um na casa de seu amigo, e no meio da conversa do secretário com Tae-moo, Sung-hoon fala para ele que a protagonista deve ter mentido por ter medo de contar a verdade e ser demitida da empresa. Por isso, o secretário acredita que já está na hora dele a perdoar, pois de qualquer maneira, Hari é uma ótima funcionária. No dia seguinte, vemos que a protagonista tirou o presente que Sung-hoon havia ganho do vizinho e colocou na sala de sua amiga para decorar. Voltando ao plano do presidente Kang, para que a protagonista vá de qualquer maneira na cerimônia, ele mandou flores para a casa da família dela, convidando todos a comparecer no evento, e agora Hari não poderá fingir que está doente ou algo assim para não ir. Como a situação está complicada para a protagonista, ela acaba se passando um pouco na bebida quando vai jantar com seus colegas, e isso resulta com que a mulher ligue bêbada para o presidente Kang. No entanto, no meio da conversa deles parece ter acontecido algo com Hari, como ela não atendeu mais as chamadas de Tae-moo, ele decide ir procurar a mulher para saber se ela está bem. O homem encontra a protagonista dormindo em um escorregador na pracinha das crianças, e ela está bastante alterada, tanto que pensa que o presidente Kang não está realmente ali e que é um sonho. Dessa maneira, Hari acaba revelando seu segredo, e depois que faz isso, pede desculpas por ter mentido. Como Tae-moo ouviu no fundo o irmão da protagonista chamando ela, ele decidiu deixar a mulher no lugar e se esconder para que ela pense que foi um sonho. No dia seguinte, quando Hari acorda, se depara com um recado que alivia os seus problemas, pois o presidente Kang escreveu uma mensagem avisando ela que a mulher não precisa mais continuar com a mentira de ser a sua namorada. Enquanto isso, Tae-moo vai para uma viagem de negócios que decidiu de última hora, pois ele acha que não tem sentimentos pela protagonista. O homem acredita que por ver ela por um longo período causou esse sentimento estranho, então um tempo longe fará bem. Contudo, o presidente Kang pensa em Hari o tempo todo que se manteve fora. E pelo visto, ele esqueceu de avisar o seu avô de que terminou com o namoro, pois o senhor ligou para a protagonista convidando ela para jantar
ajudar e como a mulher não queria criar problemas para Tae-moo, acabou aceitando. Mais tarde, vemos Young-seo em sua casa e ela acaba acidentalmente quebrando o presente que recebeu daquele vizinho, mas quando isso acontece, a mulher descobre uma câmera escondida que havia na lâmpada e com medo, Young-seo junta todas as provas para levar para a polícia. No entanto, quando está esperando um táxi, aquele vizinho acaba descendo para a frente do prédio e pega a sacola que a mulher acabou deixando cair quando enxergou. Então, o homem diz que vai ficar com o presente para consertar e nesse momento o secretário chega, logo ele percebe que tem algo estranho acontecendo e quando vai se aproximar dos dois, o vizinho sai correndo com a sacola. Sung-hoon vai atrás do homem que se livra da câmera escondida no objeto no caminho e por mais que ele consiga deter o vizinho no fim, ainda falta essa prova importante. Na delegacia, o secretário recebe uma ligação de Tae-moo convidando para jantar com o avô deles e nesse momento Sung-hoon conta onde está e o que aconteceu. Sendo assim, quando a protagonista chega no local, o homem esquece qualquer mágoa que estava sentindo e diz para ela entrar no carro, avisando o que aconteceu com a melhor amiga dela. O presidente Kang acaba chamando Hari pelo seu nome e consequentemente ela percebe que ele já sabe sobre o seu segredo, contudo há outras prioridades que precisam de atenção agora. Na delegacia, as duas amigas conseguem ver o que o homem havia gravado delas e por sorte não foi nada demais, graças à protagonista que havia colocado o objeto na sala. E apesar de ser algo preocupante, o vizinho será apenas multado, pois a lei não é rigorosa como deveria ser nesses casos. Em casa, depois que as coisas estão mais calmas, Hari começa a se dar conta de que a sua vida estava um caos nos últimos dias por causa que Tae-moo já sabia a verdade sobre ela. Enquanto isso, o homem foi atrás daquele vizinho e decidiu investigá-lo para saber se não há mais coisas que possam o manter preso. Acontece que o buraco era muito maior que Tae-moo imaginava. Primeiro, ele comprou a empresa para a qual o vizinho trabalhava. Depois, ele decide demiti-lo por filmar as mulheres indevidamente. Em seguida, irá entrar com uma ação contra ele, apoiando cada vítima e denunciá-lo, e só irá parar quando o homem estiver atrás das grades. Com toda essa situação, o presidente Kang percebeu que tem sentimentos por Hari, então decidiu que irá pedir para ela o encontrar depois do trabalho. E o homem vai pedi-la em namoro com o futuro já planejado para terminar em casamento. O secretário dele até tenta o convencer de ir com calma para saber se a mulher sente o mesmo, contudo Tae-moo não o ouve. De qualquer maneira, o plano do presidente Kang não sai como ele planejou, já que no jantar a protagonista preparou uma apresentação para ele mostrando como ela é boa funcionária na empresa e tentou convencer a não demiti-la. Como o clima foi cortado completamente, Tae-moo nem tocou no assunto do namoro. No dia seguinte, o presidente Kang conversa com Sung-hoon sobre estar frustrado dela não o ver como interesse romântico. Então, o secretário comenta que a mulher pode ainda estar interessada em Min-woo e que agora Tae-moo terá que conquistá-la. Enquanto isso, Young-seo e a protagonista foram comemorar com seus amigos que Min-woo apareceu na TV. No encontro, Yo-ha começou a pegar no pé de Hari depois de ter ouvido seus amigos comentando que achavam que Min-woo nunca voltaria com ela e acabaria namorando com a protagonista. Então, para proteger a sua amiga, Young-seo fala como o novo namorado de Hari é alto, lindo e rico, mas Yo-ha acha que é mentira e até comenta que os padrões da protagonista são muito altos que ela deveria diminuir. Acredito que o que mais deixou Yo-ha insegura foi ver Min-woo meio chateado quando ficou sabendo que Hari estava namorando, por mais que fosse mentira. E mais tarde, vemos que Young-seo está traumatizada por ter sido filmada sem saber, então ela está evitando certas coisas, como não ir em banheiros de restaurantes do trabalho e etc. No dia seguinte, o presidente Kang já começa a pôr em ação seu plano de conquistar a protagonista. Ele combina de que vai manter ela na empresa, no entanto a mulher terá que o ajudar a desenvolver um novo produto e para isso irá trabalhar após o expediente. Acontece que na verdade Tae-moo alugou uma sala de cinema apenas para os dois e usa a desculpa que o filme envolve no que eles irão desenvolver, por isso que estão no local, mas as coisas não saem como planejado. A líder da equipe da protagonista também está no cinema junto com outro colega dela. E no fim acabam vendo o filme com a mulher, já que o presidente Kang saiu de cantinho da sala para que eles não o vissem ali, pois seria embaraçoso ter que explicar Tae-moo em um cinema sozinho com Hari, ainda mais os dois não tendo um relacionamento amoroso. Enquanto isso, Young-seo está esperando no ponto de ônibus o transporte chegar e a mulher já está com a sua bexiga bem apertada. Sung-hoon passa por ela em certo momento e lhe oferece uma carona, contudo depois de um tempo no trânsito, Young-seo se obriga a descer do veículo, pois ela estava quase que se aliviando ali mesmo. Então a mulher corre para dentro de um estabelecimento, mas quando tenta abrir as portas dos banheiros, elas estão trancadas. O secretário, que não estava entendendo nada, estacionou o carro e foi atrás de Young-seo, e assim que a viu,
se contorcendo, abriu a porta do banheiro à força para que ela pudesse se aliviar. No dia seguinte, o presidente Kang procurou uma desculpa para que ele pudesse passar mais tempo com a protagonista e para isso inventou uma viagem de negócios. Tae-moo pesquisou um pouco sobre o que Hari gostava nas redes sociais e deixou preparado cada momento, mas ele não se gabou por isso, apenas agiu como se tudo fosse coincidência para não estragar a magia do momento. Certo momento, os dois parecem se conectar e a protagonista conta sobre ter o sonho de criar uma marca para vender comidas congeladas, mas gostosas. Pois como seus pais sempre trabalharam muito, era o prato favorito que ela comprava para acabar com a sua fome e gostaria de levar isso às outras pessoas também, pois não é todo mundo que pode comer em restaurantes todos os dias. Enquanto isso, Young-seo está bebendo sozinho em um restaurante quando Sung-hoon chega e senta ao seu lado. Apesar dos dois continuarem com aquela história de um não cruzar a linha do outro, ele se preocupa com a bebedeira da mulher. Então, mais tarde, quando ela está indo embora, o secretário vai atrás dela para acompanhá-la até em casa e como não consegue segurar a sua língua depois de beber muito, Young-seo acaba se declarando para ele e isso resulta no primeiro beijo do casal. Voltando à protagonista, acontece uma situação com ela e Tae-moo. Nós já sabemos que o homem odeia dias chuvosos e infelizmente no caminho de volta eles pegam várias nuvens carregadas e o brilho no rosto do homem parece sumir. Em seguida, o presidente Kang encosta o carro e pede para Hari descer. Ele a deixa na chuva e no meio do nada, sendo caminhar para chegar em um lugar a única opção dela, pois até sem bateria a mulher está. Então vemos à frente que Tae-moo fez isso para a protagonista não presenciar ele tendo uma crise de ansiedade que é desencadeada em dias chuvosos por estar relacionado ao acidente dos pais dele, e logo que a chuva passa, ele consegue se acalmar, contudo a mulher não está mais no lugar que ele a deixou e agora o presidente Kang fica desesperado atrás dela. Hari acabou conseguindo chegar em um hotel que permitiu que ela se secasse e carregasse o seu celular. Na recepção, a protagonista acabou se deparando com as suas supostas amigas, pois elas parecem ser umas cobras. O trio começa a pegar no pé de Hari perguntando se ela está ali com um suposto namorado rico e que queriam vê-lo para saber se era de verdade. Então, sem graça, querendo apenas ir para casa, a protagonista vai começar a falar, quando é interrompida pelo presidente Kang. O homem aparece do nada e começa a chamá-la de amor, e depois ele se apresenta para o trio de mulheres como namorado de Hari. Acontece que o homem descobriu do paradeiro da protagonista ao ligar para o telefone dela e a recepcionista do hotel atender. Dessa maneira, quando ele estava chegando no lugar, pôde ouvir as três mulheres colocando o Hari em uma situação ruim e pensou rápido em agir daquela maneira. Após essa entrada grandiosa do presidente Kang, Yo-ha sugere que todos jantem juntos e Tae-moo aceita de prontidão. Durante a refeição, o homem se esforça para que elas passem a acreditar cada vez mais que eles são um casal e por mais que Hari não quisesse ir longe com essas mentiras, ela mudou de ideia após ouvir as mulheres falando mal dela. O que sabemos que tudo isso é por Yo-ha estar insegura dos sentimentos de Min-woo pela protagonista. Então imaginem como ela ficou quando descobriu que o novo namorado de Hari é o presidente da empresa em que a protagonista trabalha. Neste momento parece que os ciúmes passou a ser inveja. Mais tarde, o falso casal acaba tendo que ficar no mesmo quarto para não levantarem suspeitas, e no dia seguinte, Tae-moo mandou um varal de roupas para Hari escolher a sua, já que seria suspeita ela repetir a mesma do dia anterior. Enquanto isso, Young-seo acorda no apartamento de Sung-hoon, sem se lembrar do que fizeram na noite anterior. Apenas o que há na lembrança da mulher é que eles se beijaram e depois foram para a casa dele fazer aquilo, mas para por aí. Então, envergonhada e não querendo cruzar mais os limites que o homem havia estabelecido, ela pede para que ele esqueça tudo o que aconteceu e vá embora, sem que o Sr. Cha pudesse falar sobre o que sente também. Voltando à protagonista, agora Min-woo se juntou ao grupo e eles almoçam juntos. No entanto, depois que fazem a refeição, o presidente Kang recebe uma ligação avisando que ele precisaria voltar para a empresa para resolver algumas pendências, mas após ouvir Min-woo pedindo para que Hari ficasse e não acompanhasse Tae-moo, o presidente Kang decidiu que iria reajustar a sua agenda para acompanhá-los. Dessa maneira, mais tarde todos vão passar o resto do dia no barco que pertence ao avô de Tae-moo. E em certo momento, Min-woo conversa a sós com o presidente Kang e o homem começa a questionar a razão de Tae-moo ter escolhido Hari em meio a tantas opções que certamente ele
tem e que são à altura dele. Mas a resposta que Min-woo recebe é de bater palmas para o presidente, que diz para ele não ousar falar que a protagonista não está à altura dele por não ter a sua riqueza ou vida parecida, pois ela é perfeita dessa maneira. Nesse momento já começamos a sentir uma tensão entre esses dois e ela vai aumentando depois que as meninas sugerem uma pescaria, o que faz com que os meninos comecem a competir entre eles, de quem pega mais peixes. Contudo, infelizmente a brincadeira é interrompida quando Hari apresenta sinais de estar passando mal, então eles voltam para a terra firme e o presidente Kang leva a mulher ao hospital. Mais tarde, quando estão perto da casa da protagonista, o homem pede desculpas por ter sido egoísta e ter focado tanto em competir com Min-woo que nem percebeu que ela estava passando mal. Então, aproveitando o momento, Tae-moo acha que chegou a hora de falar sobre os seus sentimentos para Hari e ao fazê-lo, o homem acrescenta que ela pode ter sido pega de surpresa. Dessa maneira, pode levar o tempo que precisar para respondê-lo. Entretanto, no dia seguinte, o presidente Kang já começa a ficar nervoso por não obter uma resposta da protagonista, e isso se arrasta por mais alguns dias. Já à noite, Young Se-woo e Sung Ki-hoon acabam cruzando seus caminhos no estacionamento do condomínio e o homem aproveita para falar sobre os seus sentimentos, explicando que também sentiu o mesmo desde a primeira vez que a viu, e a conversa deles termina dentro da casa do Sr. Cha, onde Young Se-woo confessa que agiu daquela maneira por não se lembrar da noite em que eles passaram juntos. E como resposta, recebe que dessa vez ele não irá fazê-la esquecer. Voltando à protagonista, uma semana depois de ter recebido a confissão do presidente Kang, ela ainda não deu a sua resposta, e Hari foi selecionada para fazer uma filmagem para a campanha de publicidade da empresa. Então, ao ver o elenco, Tae-moo decide ir até o local apenas para observar de longe. No entanto, o homem não consegue conter os seus ciúmes ao ver a protagonista ao lado de Min-woo. E ao perceber que ele está ali, Hari acaba se atrapalhando e sujando a sua roupa, então eles fazem uma pausa para que ela possa se limpar no banheiro. Sendo assim, quando a mulher sai, acaba encontrando Tae-moo. Os dois estão tensos com a presença um do outro e a situação fica cada vez mais caótica quando Sung Ki-hoon avisa ao presidente Kang que o avô dele está se aproximando e o procurando. Desse jeito, Tae-moo pega na mão de Hari e a leva para outro lugar, o que acaba sendo bom, pois assim eles conseguem conversar melhor, e apesar de ter rolado um beijo entre o casal, Hari fala para ele voltar aos encontros às cegas, pois a mulher acredita que todos irão achar estranho o homem ter um relacionamento com a funcionária. E a resposta de Tae-moo para isso é que ele não liga. O homem fala que vai a convidar para sair até que ela esteja disposta a tentar, o que resulta deles jantarem juntos, pois o presidente Kang fala que a mulher deve lhe recompensar por ter o beijado sem ter intenção de se envolver de maneira séria com ele. Claro que, como outra opção, o homem sugeriu que eles se beijassem novamente, mas Hari fala que isso está fora de cogitação. Contudo, no fim do jantar, em vez da protagonista pagar como havia combinado, é ele quem arca com as despesas, e isso abre uma brecha para eles saírem mais uma vez juntos para a mulher o recompensar. E podemos já perceber que Hari também está passando a sentir algumas coisas por Tae-moo. Diversas vezes o seu coração passou a bater mais rápido ao o ver. Enquanto isso, Yo-ha está cada vez mais sentindo ciúmes de como Min-woo se sente em relação a Hari. A mulher começa a aumentar a sua insegurança quando lê os comentários do vídeo de publicidade que bombou nas redes sociais, em que muitos falaram que os dois pareciam namorados. Na próxima cena, vemos a diretora Jin, mãe da superior de Young Se-woo e tia da mesma, cumprimentando o avô de Tae-moo em um restaurante. Acontece que a mulher sabe que a sua sobrinha rejeitou o neto dele. Então, ela propõe um encontro às cegas do presidente Kang com a filha dela, Yo Jeong. Voltando à protagonista, Tae-moo pediu para que ela passasse o dia com ele em um parque de diversões como pagamento, e os dois acabam se aproximando cada vez mais depois desse momento juntos. O presidente Kang até acaba se abrindo uma hora quando eles vão comer salsicha empanada. Ele conta que comia isso com seus pais e toda vez que sente o sabor da comida, se lembra dos momentos felizes que teve no lugar com eles. Tae-moo até desabafa falando que Hari é diferente, pois só com ela que o homem pode falar sobre aqueles que sente falta de uma maneira leve, pois a protagonista não fica sem saber o que dizer ou pisando em ovos, ela apenas age normalmente e isso o conforta. No entanto, o encontro deles foi interrompido quando a protagonista teve que sair para encontrar os seus pais que foram parar no hospital. Acontece que a mãe dela acabou queimando um pouco o braço enquanto cozinhava e o pai estava com apendicite aguda.
teve que fazer uma cirurgia de emergência. Claro que Tae-moo não deixaria a Hari sozinha nessa situação. Dessa maneira, o homem deixou seus futuros sogros acomodados da melhor maneira possível no hospital, mas a protagonista contou uma mentirinha sobre o homem. O presidente Kang teve que fingir ser o colega de equipe de Hari, que tem 40 anos, e eu quero ver como que ela vai desmentir isso no futuro. Enquanto isso, Min-woo ajuda no restaurante da família de Hari e acaba deixando cair algumas louças, o que resulta com que ele faça um corte em seu dedo. Então Ramin avisa que há curativos no quarto da protagonista, e quando o homem vai até lá pegar, encontra o contrato que ela assinou com Tae-moo sobre fingir ser namorada dele. Dessa forma, assim que sai do restaurante, Min-woo está com a cabeça cheia, e depois de ver o presidente Kang conversando com a protagonista pedindo para ela lhe dar um beijo, o homem só pensa que deve livrá-la desse problema, e já chega dando um soco no rosto de Tae-moo. Sem entender o que está acontecendo, a protagonista afasta os dois e pede para que o presidente Kang vá para casa com segurança, enquanto leva Min-woo de volta para o restaurante. No estabelecimento, Hari conversa com ele e explica que nada disso é da conta dele, pois estar em um relacionamento falso com o presidente ou não só diz respeito a ela. A mulher ainda acrescenta que quando Min-woo ver novamente Tae-moo, deverá pedir desculpas pela maneira que agiu. No dia seguinte, Yong-seo vai até a empresa do presidente Kang e entrega para Sung-hoon algo que ela preparou para ele comer junto à equipe. No final, os dois se despedem com um beijo e Tae-moo viu tudo. Apesar do presidente Kang ter sido enganado por Yong-seo no lance do encontro às cegas, o homem só fica chateado por o Sr. Cha não ter lhe dito nada, já que ele é o seu melhor amigo, eles deviam compartilhar essas coisas. Mas algo maior aparece para atrapalhar a vida de Tae-moo. Seu avô aceitou a proposta feita pela diretora Jin e marcou um encontro entre seu neto e a filha dela. Então ele apenas comunica o presidente Kang sobre e o aconselha a ir para que as coisas não piorem para o lado dele. Enquanto isso, Hari está participando de uma gincana com as equipes da empresa e a vencedora irá ganhar um troféu e um jantar com Tae-moo. Apesar dela machucar o seu pulso em uma partida, a mulher não deixa isso a afetar e faz de tudo para vencer, pois um ciúmes começou a se desenvolver dentro dela depois de imaginar seu amado com outra mulher. No fim, a protagonista alcança o seu objetivo, mas quando vai comemorar com sua equipe, fica cabisbaixa ao descobrir que o presidente Kang não irá comparecer por ter um encontro marcado com uma outra mulher. Então, depois de algumas bebidas, como um ato de impulso, Hari cria a coragem de ligar para Tae-moo de dentro de um táxi e pedir para que ele saia do encontro com a mulher, pois ela está apaixonada por ele, não importa o que os outros vão pensar. A protagonista aceita o pedido de namoro que ele lhe fez anteriormente. No fim, o presidente Kang nem foi no encontro, ele mandou Sung-hoon em seu lugar e, na verdade, o homem estava aguardando na frente da casa da protagonista. Mas, por causa do trânsito, leva um tempo para que a mulher chegue. Dessa maneira, os dois decidem descer dos seus carros e acabam se encontrando em uma ponte. Lá, o nosso casal é oficializado. No dia seguinte, Tae-moo passa na casa da protagonista para levá-la em um encontro antes de irem para o trabalho, e os dois vão até um restaurante que está famoso na cidade. Lá, o nosso presidente prepara um lindo café da manhã para sua amada e percebe também que os calçados que ela está usando é um diferente do outro. O homem acha uma graça, pois Hari se arrumou tão rápido para o ver que nem acabou reparando nesse detalhe. E por isso que ela recebeu um presentinho em seu escritório. O entregador apareceu com um par de saltos novos lindos para a mulher e disse que foi o seu namorado que enviou, o que desperta a curiosidade de seus colegas. No entanto, Hari desconversa dizendo que é apenas Yong-seo fazendo uma brincadeira com ela. Enquanto isso, Tae-moo e Sung-hoon saíram em uma viagem de negócios para o exterior. Lá descobrimos que o Sr. Cha acabou arranjando um problemão. Acontece que Yo-jong não se importou do presidente Kang não ter aparecido no encontro às cegas. Pelo contrário, a mulher se apaixonou pelo secretário e agora não para de mandar mensagens para ele, por mais que Sung-hoon tenha deixado bem claro que tem namorada e nenhum interesse nela. No entanto, Yo-jung parece que não está nem um pouco afim de ouvi-lo, já que quando está saindo de sua empresa acaba encontrando Yong-seo e diz que está namorando. Isso mesmo, achamos uma super iludida, e respondendo à provocação, Yong-seo também diz que está namorando. As primas nem fazem ideia de que seria a mesma pessoa. No dia seguinte, Hari e Min-woo irão participar de uma entrevista juntos, já que o vídeo deles foi um sucesso nas redes sociais, e antes de iniciar a gravação, o homem decide se desculpar pela maneira que agiu da última vez que se viram, e a protagonista conta que agora ela e o presidente Kang estão namorando. A mulher acrescenta que tem uma grande chance de não funcionar,
como o homem já havia dito antes, mas eles estão dispostos a tentar. À noite, nosso querido Sung-hoon enfrenta o seu problema quando, ao chegar em casa, ela está na sua porta um pouco alcoolizada. O homem a ajuda a se recuperar e a dispensa mais uma vez, contudo nesse meio tempo ele desmarca o que tinha combinado com a sua namorada, falando que o presidente Kang estava na sua casa precisando de sua ajuda. E onde começa uma mentira, sabemos que não termina bem. Enquanto isso, os nossos pombinhos principais estão cada vez mais próximos e aproveitando a fase do início do namoro. No dia seguinte, as primas acabam conversando sobre relacionamentos, o que é um pouco estranho para as duas que se odeiam tanto. Contudo, Yeojong insistiu para que Young-seo a escutasse, pois ela não tem amigos. Então, Yeojong conta sobre a sua desilusão amorosa e todas as vezes que foi rejeitada. E com pena, eu acredito que tenha sido isso, a sua prima ajuda a se recompor e fala para a mulher tentar conquistar esse homem, pois foi assim que ela conseguiu ficar com esse namorado. Nesse momento, eu senti pena de Young-seo, se ela soubesse quem é esse homem. Na próxima cena, vemos Yohai e Miwoo. O namoro dos dois começa a desmoronar mais uma vez e talvez agora seja para valer, pois a mulher quer que ele se encontre com os pais dela no final de semana, até por achar que já estão na fase de definirem uma data para o casamento. Entretanto, Miwoo responde que não está preparado para esse tipo de compromisso agora e adia o encontro com os sogros. Agora vamos para a empresa do presidente Kang. Mais uma vez, Yeojong consegue dar uma bola fora. Ela foi até o lugar para se desculpar pelo que fez na noite anterior e, por falar demais, o avô dos meninos que estava chegando ouve que Taemoo não apareceu no encontro, então a mulher deixa eles resolverem e vai embora correndo. No elevador, enquanto dá uma bronca em seus netos, o senhor começa a sentir que a sua barriga está dando sinais de que irá passar mal. Dessa maneira, ele pede para que Taemoo pare no próximo andar, que curiosamente é o de Hari. Enquanto isso, a mulher estava chegando no escritório quando vê os seus líderes correndo para dentro do banheiro masculino e a protagonista vai atrás deles para saber o que está acontecendo. No entanto, os dois acabam saindo do local e no processo derrubam Hari no chão. Quando a nossa protagonista está se arrumando para levantar, acaba ouvindo a voz do presidente Kang e de seu avô, então ela corre para dentro da cabine do banheiro e tenta se esconder lá, mas acabou esquecendo o seu salto do lado de fora e sendo assim, o senhor começa a bater na cabine querendo saber o que uma mulher está fazendo no banheiro masculino. E como não tem escolha, Hari sai da cabine e mais uma vez se vê em uma situação constrangedora com o avô de Taemoo, já o senhor aumenta o seu ranço que sente por ela. Mas não devemos esquecer que dessa vez a situação constrangedora aconteceu por causa dos líderes da equipe e como colocaram a protagonista em uma posição difícil, eles decidiram serem francos e contar que estão em um relacionamento. Na verdade, o homem se confundiu, em vez de mandar uma mensagem para sua amada, acabou postando no grupo da equipe, por isso que iniciou todo aquele furdunço. Para tentar deixar o Sr. Dagu menos brabo, o Hari faz uma carta com pedido de desculpas para ele. No entanto, podemos concordar que não adiantou muito, pois do mesmo jeito ele reclama da mulher para o presidente Kang. Então, para compensar Hari pelo constrangimento, à noite os dois convidam a equipe para beber por conta deles, e como acabaram esbarrando com Taemoo no elevador, o homem acaba indo junto. E para que todos relaxem com a presença do presidente, os líderes da equipe preparam uma bomba de soju que resulta com que os 4 integrantes fiquem tontinhos, menos o presidente. A senhorita Kim inclusive repara que debaixo da mesa Hari e Taemoo estão de mãos dadas. E por mais que não seja mentira, os líderes fingem que ela está falando nada com nada, por a mulher também começar a dizer sobre o relacionamento deles que é um segredo para as pessoas do trabalho. Enquanto isso, Young-seo novamente é chamada pela sua prima para conversarem sobre relacionamentos, mas acontece que Sung-hoon estava esperando em um restaurante para apresentá-la à sua mãe. E quando a mulher chega, ela vai acompanhada de Yeojong, pois a prima não queria ficar sozinha. Nesse momento, o estrago é feito, as duas descobrem que o homem que elas estão apaixonadas é o mesmo, e o pior ainda é que a mãe dele está no meio de toda essa situação. Young-seo sai caminhando do estabelecimento e chateada, ela fala que ele poderia ter dito sobre o que estava acontecendo desde o começo. E fica pior ainda quando a mulher se dá conta de que o seu namorado mentiu sobre a pessoa que estava no apartamento dele. Young-seo acrescenta para Sung-hoon que ele deveria começar a se impor em relação a algumas coisas que o presidente Kang pede para ele, não apenas aceitar. Depois de dito isso, a mulher vai embora. Voltando à bebedeira, a noite é encerrada depois da senhorita Kim insistir na história de Taemoo e a protagonista de mãos dadas, então acaba ficando na frente do estabelecimento apenas o casal e bem nessa hora o avô do homem passa na frente. Interessado em saber quem é a mulher que o seu neto está saindo misteriosamente, o senhor desce do carro e vai até os dois, então imaginem, ele
ficou surpreso ao descobrir que era Hari. Mas, por sorte, o resto da equipe volta por terem esquecido o celular no estabelecimento, sendo assim o presidente Kang consegue explicar que eles não estavam em um encontro, mas sim em uma bebedeira entre colegas. No entanto, em casa, Tae-Moo é posto contra a parede pelo seu avô. O senhor fala que sabe que seu neto está saindo com alguém e espera que ele não esteja com medo de apresentar a mulher por ter medo de que ela não seja aprovada. Acredito que dessa maneira o presidente Kang fica mais tranquilo e responde que irá apresentá-la em breve, só precisa de um pouco mais de tempo para isso. Na próxima cena, vemos que os pais da protagonista irão em um enterro e pretendem ficar o dia fora de casa, o que significa que não irão abrir o restaurante. Ramin, que pretendia sair com seus amigos, pede dinheiro emprestado para sua mãe, que o nega de prontidão. Então o garoto não deixa de aparecer em seu compromisso e para isso pegou o que havia no caixa do estabelecimento. Enquanto isso, Hari foi ao apartamento de sua amiga para ajudá-la com uma barata e já ficou sabendo sobre a briga que aconteceu entre ela e o seu namorado. Depois, as duas decidem comer alguns bolinhos e para isso vão até um estabelecimento que há ali perto. No caminho do lugar, as amigas se deparam com Tae-Moo e Sung-Hoon entrando no carro do presidente Kang. Sendo assim, Yong-seo, que já pensa o pior, que eles iriam se divertir, chama um táxi para as meninas segui-los. Acontece que eles foram até a um orfanato, que mais tarde será mostrado que foi o lugar onde Sung-Hoon passou boa parte de sua infância. E como Yong-seo não foi apresentada à sua mãe no dia anterior por causa de toda aquela confusão, o homem aproveita para fazer isso agora. Depois, a senhora e a mulher vão conversar separadas do restante e acabam se dando muito bem. Inclusive, a mãe de Sung-Hoon diz entender a razão de Yong-seo ter saído daquele jeito e fica feliz que agora eles tenham se resolvido. Sung-Hoon tinha 5 anos quando chegou no orfanato. Ele ficou no lugar até começar o ensino fundamental. E como os pais de Tae-Moo sempre estiveram presentes no local, fazendo doações e campanhas, graças a essa ligação que Sung-Hoon foi morar com Tae-Moo e o seu avô. Yong-seo e Sung-Hoon sentam para conversar mais tarde, pois eles ainda precisavam se acertar, e agora que a poeira baixou, fica tudo tranquilo entre o casal, que ainda tem muitas coisas para descobrirem um sobre o outro. No entanto, Hari recebe uma ligação de um entregador do restaurante de sua família. Ele avisa que quando estava deixando algumas encomendas, avistou o irmão dela pegando o dinheiro do caixa e depois o garoto saiu correndo. Dessa maneira, os 4 vão até o local para saberem mais sobre. Ao olhar as câmeras de segurança, foi realmente isso que aconteceu e agora Ramin não atende o seu celular. Contudo, um outro problema surge quando uma cliente entra pela porta principal com um grupo de senhoras que fazem trilha pedindo para serem servidas, e como o presidente Kang tomou a frente de dizer que iriam servi-las, todos começam a trabalhar. E no fim do expediente surpresa, Tae-Moo acaba se desculpando com Yong-seo por ter enviado Sung-Hoon em seu lugar ao encontro às cegas com a prima dela. Mais tarde, quando os 4 vão finalmente jantar, acontece um imprevisto com Tae-Moo. A protagonista, quando foi abrir o seu refrigerante, acabou que ele estava com muita pressão e o líquido jorrou todo em seu namorado. Dessa maneira, os dois foram até a casa dela para que ele pudesse pegar uma roupa do irmão de Hari emprestada. E enquanto o homem estava se trocando, os pais da protagonista chegaram mais cedo do que o combinado no estabelecimento. Então Yong-seo, que é uma ótima amiga, enrolou os dois e avisou Hari para que ela escondesse o presidente Kang em seu quarto a tempo de todos entrarem na casa. A desculpa que Yong-seo usou foi Sung-Hoon. A mulher o apresentou como seu namorado, assim todos relevaram a maneira estranha que ela estava agindo. No fim, os pais da protagonista convidaram as meninas e Sung-Hoon para beberem um pouco, e como Hari percebeu que a reunião não ia acabar tão cedo, na primeira oportunidade que teve de levar Tae-Moo para fora, ela aproveitou. No entanto, os dois acabaram sendo vistos por Ramin, que no primeiro momento tentou bancar o homem protetor de sua irmã, mas depois de saber que o namorado dela é o presidente da empresa, o garoto ficou mansinho rapidinho. E claro que depois que Tae-Moo foi embora, Hari pediu para que o caçula guardasse segredo sobre o relacionamento deles. No dia seguinte, quando está na academia, Sung-Hoon percebe que a sua namorada chegou toda alegre para fazer o seu treino. E descobrimos que ela está assim depois que o homem olha para o vídeo que ela está vendo. Acontece que para Tae-Moo ser perdoado,
Ele a subornou com uma gravação de Sung-hoon chorando vendo uma foto dela enquanto estava alcoolizado, dizendo o quanto que sentia sua falta. E enquanto o casal disputava por quem ficava com o telefone, alguém que estava os observando tira foto deles. Em seguida, vemos que isso é trabalho do pai de Yong-seo. E Hari recebeu um convite que a deixou surpresa e Oh-ha chamou para que a encontrasse em um estabelecimento perto da casa da protagonista, e quando a conversa das duas começou a rolar, descobrimos muitas coisas. Parece que há 7 anos, quando Hari se deu conta de seus sentimentos por Min-woo, ela conversou primeiro com Oh-ha sobre, e apesar que a mulher não tivesse interesse nele, ela apenas escolheu ficar com ele para que a protagonista não o tivesse. E nessas indas e vindas do casal, em uma delas Oh-ha o traiu com outro cara que Min-woo nem ficou sabendo. Então ela questiona a razão de Hari não ter contado para ele, e a resposta da nossa protagonista era que ela não queria destruir ainda mais a vida daquele que já estava sofrendo pelo fim de seu relacionamento. Essa última parte Min-woo ouviu por ter entrado no estabelecimento, e Hari decide ir embora. Agora, ao invés do homem lidar com a situação com a sua namorada, ele vai atrás da protagonista que lhe manda a real, dizendo que a maneira que ele está agindo está afetando Oh-ha, por isso que ela está fora de si, e isso tudo é culpa dele. No dia seguinte, depois do trabalho, Hari e Tae-moo saem um encontro, contudo, como começa a chover e a protagonista sabe que ele tem algo interligado com dias chuvosos e o acidente dos pais, ela faz de tudo para que o homem fique relaxado e funciona. Mas no fim do encontro, o presidente Kang revela que já entendeu que a sua amada sabe sobre o seu trauma e comenta que ele sempre quis contar para ela, no entanto, nunca encontrou coragem para isso. Hari mostra para o seu namorado que ele pode ficar tranquilo em relação a esse assunto e depois o abraça. Logo, os dois se despedem enquanto Tae-moo vai feliz para casa. Hari vai encontrar alguém que pode mudar o futuro de seu relacionamento. Acontece que o vô do presidente Kang ficou sabendo do relacionamento deles e pediu para que a protagonista o encontrasse sozinha. Resumindo a conversa, Hari conseguiu contar sobre o início e antes que pudesse falar sobre a atual situação do casal, o senhor recebe uma ligação que Tae-moo está no hospital. O presidente Kang ficou sabendo do encontro dos dois a caminho de sua casa e nervoso com o que o seu avô poderia falar para sua amada, ele estava indo na direção do estabelecimento em que se encontravam quando colidiu o seu veículo. O senhor vai até o hospital e logo depois Hari também chega, o que o deixa zangado, pois já deu o aviso para a mulher ficar longe de seu neto. No entanto, nessa situação, a protagonista dá uma travada e quando enxerga Tae-moo bem, ele apenas está com seu braço machucado, fala que vai embora. Mas neste momento, o presidente Kang mostra para o seu avô que eles estão realmente juntos e que não vai desistir de Hari tão fácil assim. Mais tarde, quando está apenas os dois no quarto junto a Sung-hoon, Tae-moo fala para o seu avô que foi ele quem fez Hari assinar um contrato de namoro, e em relação ao lance de mentira, se o senhor quiser culpar alguém, tem que ser seu neto. Já a protagonista estava a caminho de casa com a carona de Yong-seo, no entanto, a sua amiga fez a volta para o hospital a pedidos de Hari, após a mesma ver que voltou a chover e estar preocupada com o bem-estar do presidente Kang. Quando chega no quarto de Tae-moo, o homem está olhando pela janela e até mostra para sua amada uma torre que parece com uma árvore de Natal, se tiver um pouco de imaginação. Durante a conversa deles, Tae-moo conta sobre o acidente de seus pais, que até hoje ele se culpa sobre. Acontece que era o seu aniversário e o garoto não queria que eles saíssem, então enquanto ficava com seu avô e recebia as ligações de sua mãe, ficava os apressando para virem cada vez mais rápido. O pai do menino, na intenção de ver logo seu filho, acelerou com o veículo debaixo de uma chuva intensa que não permitia ver muito à frente dos faróis, e dessa maneira o acidente ocorreu e eles perderam as suas vidas. O avô foi com o garoto até o local e até tentou tapar os olhos do pequeno, no entanto é algo que ficou marcado na memória dele. E após esse relato difícil, Hari comenta que se fosse por essa lógica, ele deveria culpá-la pelo seu acidente de hoje. Como o homem diz que nunca irá fazer isso, ela explica que os pais dele também não se ressentem com ele. No dia seguinte, Yong-seo se encontra com a sua amiga para entregar o telefone dela que a mesma havia esquecido no seu carro, e prestar também o seu apoio para a bomba que estava prestes a explodir. Oh-ha enlouqueceu de vez. Ela comentou naquele vídeo de Min-woo com a protagonista que ela e o homem fariam um ótimo casal, que inclusive Hari gostou dele durante 7 anos, mas para chamar mais atenção jogou o segredo do relacionamento dela com o presidente Kang na
internet. E havia fotos como prova, aquelas que ela tirou no barco quando se encontraram no hotel. Logo, todos da empresa acreditam que o presidente Kang foi traído por Hari com Min-woo e começam a comentar sobre isso. A equipe da protagonista também é prejudicada, pois o projeto que eles estavam liderando com um grande sucesso foi passado para outras duas equipes de pesquisadores, para que o nome de Hari não fosse mais vinculado com o de Min-woo, e agora ela começou a perceber que todos ao seu redor também irão sofrer as consequências. Apesar disso, os seus superiores a defendem dos outros e Hari fica extremamente grata a eles. Já Young-seo, para que os pais da protagonista não ficassem sabendo sobre o lance com Tae-moo, acabou pagando a conta de todos os clientes da noite, controlando as informações que chegavam a eles. Por isso que Hari reconhece e valoriza tanto a melhor amiga que tem. No dia seguinte, Young-seo está no estacionamento de seu prédio com seu namorado quando são surpreendidos com a presença do pai dela no local. O homem é conhecido por reprovar os relacionamentos de sua filha e na maioria dos casos ele oferece dinheiro para que os homens se afastem dela. No entanto, o pai da mulher convida o casal para jantar hoje à noite para que ele possa conhecer melhor Sung-hoon. E no trabalho de Hari, ela também é surpreendida quando o avô do presidente Kang a chama na sala dele para conversarem. O homem sugere que ela vá trabalhar na fábrica de produções por um tempo até os boatos cessarem. Como a protagonista diz que não vai ter nada para uma pesquisadora fazer no local, então ele comenta que ela deveria se demitir. Mas como um ato de coragem, vemos Hari defendendo a sua profissão, falando que não irá fazer isso de maneira alguma, e após isso, ela sai da empresa para vagar entre as suas e pensar sobre a sua atual situação. Enquanto isso, Tae-moo ficou sabendo sobre os boatos através de algumas enfermeiras do hospital e na hora já cobrou Sung-hoon por não ter lhe contado antes. Em seguida, ele se vestiu e foi até a empresa para prestar apoio à sua namorada. Contudo, a mulher não está mais no local e o presidente Kang se depara com o seu avô em sua sala, que conta sobre a proposta que fez a ela. A única resposta de Tae-moo para ele foi que tudo isso é sua culpa e que se ele precisar abrir mão da empresa por causa dos boatos, não há problemas nisso, mas para o senhor não ousar tentar demiti-la novamente. Depois, o presidente Kang foi até o estabelecimento dos pais da protagonista e não a encontrou lá. Entretanto, Ramin estava no lugar e Tae-moo pediu para ele o seu celular emprestado, pois o dele estragou no acidente. Os pais de Hari ouviram ele chamando Ramin de cunhado e foram tirar satisfações sobre o assunto. Nessa hora que eles descobrem sobre o relacionamento da filha deles e que Tae-moo é presidente da empresa em que ela trabalha. No entanto, no susto de sua futura sogra zangado, o homem entrou em seu carro e fugiu com o celular de seu cunhado, que usou para continuar indo atrás de sua namorada, que simplesmente sumiu. Enquanto isso, Young-seo e Sung-hoon se encontraram com o pai dela, que a surpreendeu quando comentou que caso o namorado dela se torne seu genro, que ele poderá herdar a empresa da família, e pela primeira vez a mulher acredita que o senhor aprovou a pessoa que ela escolheu. Depois do encontro, Young-seo encontra no porta-luvas do carro de Sung-hoon um anel de noivado, e ao questioná-lo, o homem para o carro e faz o pedido oficialmente, já que a mulher comenta que gostaria de se casar com ele e eles são muito fofos. Contudo, quando vão comemorar em casa, Sung-hoon recebe uma ligação do pai da mulher quando ela está com ele, e os dois escutam juntos que tudo foi uma farsa no jantar. O senhor quer que Sung-hoon se afaste da filha dele e a alegria deles é interrompida com essa notícia. Já Tae-moo descobre que Hari está na frente daquela torre que parece uma árvore de Natal e vai lá para encontrá-la. No lugar, o homem a consola e depois os dois vão para um quarto de hotel para fazerem aquilo. No dia seguinte é o aniversário de Young-seo e, como de costume, ela vai comemorar com a família da protagonista e esse ano Sung-hoon a acompanha. Tae-moo também participa da comemoração, pois quando foi largar Hari, os pais dela os viram e agora eles querem conhecê-lo melhor. Ao longo do dia, o presidente Kang conquistou a sua futura sogra, mas precisou se esforçar um pouco mais em relação ao pai de sua amada, pois o homem sentiu que ele estava um pouco acuado. Então, em certo momento, quando o senhor foi no estabelecimento da família, Tae-moo foi atrás e diz entender que o senhor tem a raiva dele. Mas, nesse momento, o homem explica que não é bem isso que ele está sentindo. Na verdade, os pais de Hari nunca puderam fazer muito pelos seus hobbies, como cantar,
que inclusive ela é muito boa. Por não terem dinheiro para isso, e agora ele tem medo que as pessoas possam compará-la com os pais que ela tem, por a mulher estar com alguém de uma classe muito alta, como Tae-Moo. Ele sabe que a protagonista irá se sentir mal com isso, o que se tornou a sua maior preocupação. Tae-Moo responde que apesar de não poder bloquear toda a atenção que ela irá receber, ele promete que ficará ao lado de sua amada e a protegerá com tudo que tem. E assim o futuro sogro do presidente Kang fica mais tranquilizado. Já Yong-seo teve que lidar com seu pai em seu aniversário. A mulher foi até ele para entregar a sua carta de demissão e deixar avisado que não irá mais usar o sobrenome do homem, pois não o quer mais em sua vida, já que ele nunca a enxergou como sua filha, mas sim como algo que pertence a ele. No dia seguinte, Tae-Moo ficou sabendo sobre a transferência do projeto da equipe de Hari para as outras, então ele agiu e fez com que eles finalizassem o que tinham iniciado, que é o certo. E a protagonista recebeu um pedido de desculpas de Yoha por Min-woo, que pediu para a encontrar em uma cafeteria. O homem se arrepende por tudo que causou em sua amiga e avisa que está fechando seu restaurante para passar um tempo na Europa. O casal decidiu terminar o relacionamento e ele espera que quando voltar possa retornar com a sua amizade com a Hari. Mais tarde, quando Tae-Moo e Hari estavam juntos no trabalho, o homem recebeu uma ligação de um amigo do avô dele, avisando que o senhor estava no hospital, e antes que começasse a se desesperar, o presidente Kang ouviu no fundo que o homem estava fingindo para que o seu neto se assustasse e terminasse com a protagonista. Dessa maneira, Hari comenta que pode ir no hospital e entrar na onda de Daegu. Ela pode convencê-la a gostar dela de novo, como fez da primeira vez quando fingia ser outra pessoa, e é o que a mulher tenta fazer passando o resto do dia com o senhor. Até que funcionou um pouco. O senhor percebeu o dom que Hari tem ao cantar, mas ele não deu o braço a torcer, dizendo que aceitou. Enquanto isso, Sung-hoon preparou um jantar para comemorar o aniversário de sua amada, que não puderam fazer sozinhos no dia anterior, e a mulher se emocionou. Yong-seo conta que achava que se sentiria bem em não ver mais o seu pai em sua vida, entretanto está doendo bastante. Ela irá se esforçar para ser uma pessoa melhor para seu noivo, para que não deixe que a ganância a segue como fez com a sua família. Mais tarde, Yong-seo, que agora está desempregada, fala que irá tentar seguir o seu sonho de abrir a sua própria empresa. E Sung-hoon é o primeiro a investir nela, com um valor bem alto que ele tinha guardado, e ele brinca que da mesma forma ela terá que mandar um plano de negócios para ele. Voltando a Hari, no fim foi bom Daegu ter ido para o hospital e ter feito aquela cena, pois ao fazer todos aqueles exames para assustar o seu neto, o homem descobriu que está com uma doença em um vaso cardíaco que não há como tratar na Coreia. Dessa forma, Sung-hoon e Tae-Moo começaram a passar mais tempo com o senhor até descobrirem o que irão fazer. Na próxima cena, vemos o presidente Kang conversando com a protagonista. Ele comenta que o tratamento de seu avô só há nos Estados Unidos e por isso ele irá com o senhor para lá. Tae-Moo convida a Hari para ir junto a eles, mas a mulher recusa o convite e explica que a sua decisão é por ela não querer que Daegu fique estressado com a sua presença. Também, o homem irá passar mais tempo com ele e ela não quer roubar essa atenção que deve ser agora direcionada para o avô. Então, o casal combina que irão continuar com o relacionamento, superar toda essa questão junto, mesmo que fiquem um tempo longe um do outro. Passado um ano, vemos que Tae-Moo continua no exterior, mas o relacionamento deles ainda está de pé. Bom, veremos por quanto tempo, pois saiu em um site de fofocas que o homem está se relacionando com uma musicista, e assim que a matéria chega na protagonista, ela decide tirar as suas férias que estavam pendentes e viajar até o lugar. No entanto, quando Hari está colocando a sua mala no táxi, é surpreendida com o seu amado descendo dele, e descobrimos que o homem voltou uma semana antes de seu avô, por estar com saudades de sua namorada. A princípio, o tratamento do senhor finalmente acabou e eles poderão retornar para o país de vez. E sobre a fofoca não passava disso, um boato. Tae-Moo não veio de mãos vazias e com a bênção de seu avô ele pede a mão de Hari em casamento, a qual obviamente aceitou. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!